Alguém lembra aí onde a gente parou na aula passada? Anotar. Crimes permanentes, eu acho que nós paramos, né? Súmula 711 do STF. Exatamente, súmula 711 do STF. Tá, então vamos Exato. lá. Vamos lá, gente. Vou abrir a tela aqui. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Professor, eu estava com dificuldade de acessar aqui, eu peguei acho que só o final da correção do TDE, né? Oi, seu, tranquilo. Eu te falo aqui o que é e amanhã eu vou colocar um áudio no grupo também. Isso, Mas não, pode... Não, o eu senhor pode combinei... deixar, até para não atrapalhar o decorrer da aula agora também, o senhor pode seguir, só depois se puder fazer um áudio, alguma coisa assim, para a gente poder, se não O que eu conseguir. combinei com os colegas agora é que a partir desta semana o nosso TDL vai terminar na terça meia-noite. Da quarta, dia da aula, até a terça meia-noite. E aí, na quarta de manhã, antes da aula, eu faço um áudio ali para vocês, e dúvidas a gente discute na própria aula, porque agora nós fizemos uma discussão aqui, alguns colegas que não entregaram, pode copiar e entregar, né? Já receber pronto. Não é esse o objetivo, né? Aham. Não, é que eu tive dificuldade em fazer também, precisei ler bastante, então eu fiquei curioso, assim, para acompanhar a correção, mas daí se o senhor puder amanhã disponibilizar um áudio ou algum Sim. comentário que nos ajude, tá? Sim. Obrigado. E ao seu, a ideia realmente é esta, viu? De pesquisar e ter dúvidas. Quando a gente tem dúvida, depois que a gente entender, a gente não esquece mais. Esse é o objetivo do TDE. Eu fiquei em dúvida sobre aquele finalzinho que o senhor estava falando ali, sobre a rixa, mas eu optei pela outra, daí eu fui achar artigo para tentar justificar que eu queria que fosse. Mas aí já vi que está errado, então já vou deixar para ver o seu comentário depois. Que bom, seu, assim, a gente não esquece mais, esse é o melhor jeito. A Fabiana, que diz que é o artigo 137, é isso aí mesmo. Então, o nosso TDE, ele vai surtir efeito quando é assim. Vocês vão ver que algum dia eu vou colocar ali o Google Formulários para vocês, mas aí o Google Formulário já tem a resposta do exercício, então eu vou fazer muito eventualmente, que é uma gravação que eu faço em cima de um exercício. Vocês vão ter que fazer o exercício, se errar, ele vai para o vídeo explicativo, aí vocês voltam, vão ter que responder de novo, se errar, vai de novo para o vídeo explicativo, e assim sucessivamente. Só que aí vocês não pesquisam, essa é uma desvantagem, a gente aprende pesquisando. Mas, eventualmente, a gente vai fazer para variar. Só esse início de semestre agora está meio tumultuado, logo a gente vai... Vou fazer alguns para vocês. Não, o exercício estava bem legal, estava bem amarrado com a sua aula, última aula também, estava bem bom de fazer assim, envolvia a gente na função ali. Eu gostei Essa é a ideia do TDE, às vezes a gente consegue. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai entrar aqui num ponto da matéria que vai demorar uns quantos minutos, digamos assim, e ele é bem cheio de detalhes, não é que é complicado, cheio de detalhes. Então vocês podem me interromper a qualquer momento, porque eu não consigo vê-los, né? Aí me chamem se precisarem. Isso aqui. Bom, então, quanto à forma, né, quanto à forma da conduta. A forma que o indivíduo pratica o crime pode ser por comissão, que é um fazer, né, uma ação. Pode ser por omissão, que é dividido em duas partes. Omissivo próprio, aí o verbo vai ser negativo, não fazer, não abster-se, né? Como o artigo 135 ou 269 do Código Penal. Né? Por exemplo, 269 diz lá, deixar o médico de informar doença de notificação compulsória. É um deixar, por isso omissivo. E temos o que é mais complicadinho, são os crimes comissivos por omissão, também chamados de crime impróprio. E aí nós veremos essa situação por quê. Então, iniciamos aqui pelo comissivo. O comissivo, ele é cometido por uma ação. O verbo lá no tipo penal vai ser de ação. Então, no estupro, é constranger. Constranger. Esse é o verbo
que diz no artigo 213 do Código Penal. Vamos ler ele aqui. Eu estou com ele aberto aqui, já é facilzinho. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, esse aqui é o constranger, é o verbo, é uma ação, é fazer. 155, que eu coloquei ali, é a mesma coisa. É subtrair. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. 121, matar. Matar alguém. Também é um verbo, é fazer. Os omissivos próprios, isso tem mais alguma coisa aqui dos omissivos. É os exemplos que eu acabei de dar. Tá. Os crimes omissivos próprios. O omissivo próprio, aquele que é consumado com uma abstenção. Exemplo, o artigo 135, comissão de socorro, e o 269, que é a deixar de notificar a doença obrigatória. Vamos abrir aqui o Código Penal. 135. Aqui, ó. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, ou em grave perigo iminente. Então, olha só, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida, pessoa que esteja em desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. Esse é o 135, crime de omissão de socorro. 269. Omissão de notificação de doença. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Deixar é o verbo. Então, omissivo. Esses dois exemplos que eu dei para vocês, e todos que encontrarem no Código Penal, que são poucos, quando o verbo for negativo, o nome a classificação é crime omissivo. O comissivo é fazer. O omissivo é se abster quando tem que realizar. Faço uma pergunta para vocês, já vamos aprendendo outras coisas. Essa é a ideia da metodologia por competência. Como é que o médico vai saber quais são as doenças que ele é obrigado a notificar? Está escrito ali, deixar o médico de informar doença de notificação compulsória. Doença que apresente risco de morte, por exemplo? É um critério, mas não é essa a resposta. Vou refazer a pergunta. Como que o médico vai saber, assim, quando que é obrigatório uma doença? Tem que ser algo objetivo. A tua ideia pode estar dentro desse critério que eu falei. Certamente está dentro desse critério que eu estou perguntando. Quando a doença for contagiosa? Aí é a mesma resposta da Daisy, Elcio. Vocês já ouviram falar em norma penal em branco? A norma penal em branco é aquela... a norma penal em branco é aquela que precisa de um complemento para poder ser empregada, poder ser utilizada como crime. Então, por exemplo, se vocês pegarem o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, tráfico de entorpecentes, 11.343 de 2006, artigo 33, tráfico de entorpecentes, está escrito lá, ter em depósito, guardar, expor à venda, dar, não sei o que mais, são 18 verbos. Entorpecente. E aí, o que é entorpecente? O policial pode prender... Quem o policial vai prender com a palavra entorpecente? Então, essa norma precisa de um complemento. Tem uma portaria da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que diz quais são as drogas proscritas no país, as proibidas. E com base nessa portaria, que é um complemento do artigo 33 da Lei de Tóxico, a atuação policial segue por aí, com base nessa portaria.
E as doenças é a mesma coisa. Existe uma portaria da Agência Governamental de Saúde dizendo quais são as doenças que devem ter notificação compulsória. Pode ser, desde ao seu, que esteja escrito essa portaria, o que vocês me disseram, pode ser que esteja, mas tem que ter essa portaria, né, dizendo que as doenças contagiosas, as doenças que causam risco de vida, deverão ser notificadas à autoridade pública. Isso é uma norma penal em branco, é o artigo 269. Mas não é, isso é só, é um plus. Vamos voltar então a... Professor, uma outra pergunta. Na segunda questão que tu deu no TDE, o caso do policial que deixou de socorrer a ex-namorada, né? Então, caberia esse crime de omissivo próprio, omissão de socorro? Eu nem lembrava, nem sabia que tinha outra questão. Porque eu justamente coloquei essa resposta, então me interessa saber a resposta. Se tu puder comentar, por favor, obrigado. Então, são duas questões, além daquela que nós discutimos, tem outra? Eram duas questões. A primeira que tu já comentou, e a segunda, que é o caso. Tu lembra da questão, né? De um policial que deixa de socorrer a ex-namorada, o que é imperdoável. Tá, eu lembrava que tinha essa segunda questão. A resposta vem agora, vamos lá. É exatamente o que nós vamos falar agora. Aí, se qualquer coisa, eu volto ao caso, a situação. A tua pergunta. A tua pergunta, a resposta está aqui. Crime comissivo por omissão ou impróprio. Então, nós temos o crime omissivo próprio, que tem um verbo negativo, lembra? Ó, deixar de prestar socorro, deixar de comunicar. O crime comissivo, olha o nome que é comissivo, é fazer por omissão, ou seja, o indivíduo se omite e ele vai responder por um tipo penal previsto como um fazer, como comissão. Por isso o nome é crime omissivo impróprio. O próprio já é aqui, ó, deixar, é próprio de algo omissivo, o verbo ser uma abstenção, deixar. Agora, nesse caso, o indivíduo se omite e ele vai responder por uma ação, por um verbo comissivo. Por isso o nome é crime comissivo por omissão ou crime omissivo impróprio. Quando que ocorre isso? Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Alguém está com o Código Penal aberto e poderia ler para mim esse 13, o parágrafo 2º, direto do 13? A omissão é penalmente relevante quando o emitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, errei a questão. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Ok. Tá bom, obrigado. Só a primeira parte que nós precisamos ver agora. O artigo 13, parágrafo 2º, diz que a omissão é penalmente relevante. Como é que é o iniciozinho aí, Deise? Normativamente, não. A omissão é penalmente relevante quando o emitente devia e podia agir para evitar o resultado. Ok, ela é penalmente relevante, então, é uma omissão normativa. A norma diz que é relevante a omissão quando o agente podia, devia e evita o resultado. Ou seja, o agente poderia praticar uma conduta porque ele tem o dever, de alguma forma, nós vamos ver quais são as possibilidades de dever, de evitar um resultado. Então, ele poderia, sem colocar a vida em risco, ele tinha o dever e tinha que evitar, para evitar o resultado. Então, se ele podia, devia, e ele nada faz, e o resultado acontece, ele responde por isso. E aí agora eu vou dizer quais são os deveres legais, e aí dar os exemplos. Esse aqui, do 135, já vou dar um exemplo para vocês ficarem pensando para contrapor o que eu vou falar depois. Por exemplo, quando a polícia militar leva alguém na porta do hospital lá e o médico diz que não vai atender. Não vai atender. Isso você já deve ter visto na TV. Ultimamente até não tem acontecido, mas
Acontecia bastante antes. Não vou atender. Aí não sabe por quê, não quer atender, não pode, enfim. Muitas vezes a Polícia Militar já prendeu o médico por omissão de socorro, artigo 135. O indivíduo, então, foi apresentado lá pela Polícia Militar, estava doente, e o médico se nega a atender. Ele deixou de prestar socorro a quem precisava, artigo 135 do Código Penal. Agora, olha esse caso aqui. É um crime formal, né, que descreve a conduta e o resultado não é necessário para consumar. Então, por exemplo, espera aí que tem uma coisa mal aqui. Não é esse caso. Vamos voltar lá no Código Penal. Acho que eu pulei um slide. Vou compartilhar aqui o Código Penal. Não sei se não salvou um slide, ele está faltando um slide. Artigo 13. Parágrafo 2º. Então, a omissão penalmente relevante quando o omitente devia, podia agir para evitar o resultado. Agora, quem é que tem o dever de agir? Letra A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pergunto para vocês, o pai e a mãe em relação ao filho, criança, menor, têm obrigação de cuidado, proteção? Sim. Sim. Então, se a mãe ou o pai tem o dever legal, por lei, você acabou de me falar, podiam agir, mas nada fizeram, não alimentaram o filho que morre por inanição, eles vão responder por qual crime? Vão responder pelo crime de homicídio, mesmo não tendo matado com uma ação. A criança não deram uma facada, não atiraram na parede, que seria uma ação. Eles deixaram de fazer alguma coisa que foi alimentada. Outra coisa, aí vem a resposta que a Daisy perguntou. O policial, ele tem dever jurídico de intervir em ocorrências policiais? Em ocorrências do dia a dia? Sim. Sim. Então, se ele tem o dever legal e ele podia agir sem colocar a vida em risco, e ele não agir e sobrevier um resultado, ele vai responder pelo resultado. Aí nós podemos dar diversos exemplos. Vou dar um real, que aconteceu e está rolando ainda lá em São Gabriel. Deixa eu abrir a câmera aqui. Num posto de combustível em São Gabriel, deve fazer uns 3 anos isso, um policial militar não estava em serviço, ou pelo menos não estava fardado, estava no posto de combustível e não sei qual a motivação, as pessoas passaram a linchá-lo. E lincharam até a morte. E ele foi linchado até a morte, no posto de combustível. Havia 2 policiais militares, colegas dele, dentro do posto, numa viatura. Não sei se a viatura era extensiva ou não lembro também isso. Mas, enfim, havia 2 policiais militares de serviço numa viatura. E eles apenas observaram e não intervieram. Então, se considerou o Ministério Público e o juiz, ao receber a denúncia, que esses 2 militares têm o dever, isso a gente sabe, tem o dever, é legal, de atender esse tipo de ocorrência, e que eles poderiam, de alguma forma, sei lá, usando armas, usando carro, ter evitado esse resultado. Então, eles não agiram quando tinham o dever e poderiam agir sem risco à vida. Então, eles estavam respondendo, não sei se já foi a julgamento, creio que não ouvi falar nada, por homicídio, provavelmente qualificado. E deve ter sido a capitulação. Então, como o policial, a mãe, o bombeiro, tem o dever, e o pai também, tem o dever legal, por lei, se puderem agir e não o fizerem, sobrevém o resultado, eles respondem pelo resultado. Como se tivessem praticado o delito. Por isso que eu digo, alguém se omite e responde como se tivesse cometido o delito, comissivo por omissão. Entenderam? Essa aí eu acertei, professor. Que beleza, essa é difícil. Essa eu acertei. Essa é difícil. Uma pergunta para vocês. Por que, então, que o médico lá
Se pegar um médico concursado, por exemplo, ele tem o dever, por lei, de atender. Se for um contratado, aí não é nessa linha A, é em outra linha. Vamos ver as outras linhas, depois eu volto a essa pergunta que eu iria fazer. A linha A do 13, parágrafo 2º, então, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Por exemplo, salva-vidas de um clube privado, ele tem a obrigação assumida, de alguma forma, de impedir resultados de afogamento? Sim. Sim, ele assinou um contrato de trabalho, né? Então, se ele tem o dever, ele assumiu de alguma outra forma, que é através de um contrato de trabalho. Se ele puder, sem colocar a vida dele em risco, ele tem que evitar o resultado. Se não evitar, vai responder pelo resultado. Possivelmente, um homicídio culposo, se alguém vier a morrer dentro da piscina. Então, esse é o segundo. Alguma outra forma, assume a responsabilidade de evitar o resultado. O segurança de um grande empresário. Aí o está andando com ele aqui na rua 7 de setembro, em Cachoeira do Sul, ele, o empresário, e o indivíduo é assaltado ali, e o segurança, mesmo podendo, já que ele devia ele assumir esse compromisso contratualmente, e ele podendo intervir, apenas assiste. Vai responder por esse crime, furto ou roubo, seja lá o que for. Provavelmente, nesse caso que eu estou falando, é roubo, né? Vai responder por isso. E a linha C, deixa eu abrir aqui, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Por exemplo, a doutrina, esse aqui é um caso mais difícil de ocorrer, mas a doutrina traz exemplos assim: o indivíduo convida alguém que não é nadador a atravessar um rio largo, como tem aqui em Cachoeira do Jacuí. Aí o indivíduo morre afogado. Bom, esse indivíduo que é nadador e convidou a pessoa que não sabe nadar a atravessar um rio correntoso, ele tem o dever de evitar o resultado. Então, ele assumiu com a sua postura anterior ao convidar, ele assumiu a possibilidade de produzir um resultado. Então, ele tem que evitar esse resultado, porque foi ele que deu causa a essa ação, a esse perigo de produzir o resultado. Ele é obrigado a evitar. O namorado, apaixonado, entre aspas, leva a namorada para passear de barco, e aí a namorada não sabe nadar, e ele faz umas manobras lá para a namorada cair no rio. Mas tudo sem intenção, tá, pessoal? Então, ele tem a obrigação de salvar a namorada. Ele criou esse risco com a sua conduta anterior, fazer manobras arriscadas. Certo? Entenderam as três situações? Primeira coisa que você tem que guardar: dever legal, ou ter o dever. Ali são A, B e C, as linhas que demonstram qual é o dever. Poder realizar a conduta sem colocar sua vida em risco. E evitar o resultado. Então, essas três condições que devem estar presentes para a existência e a punição por um crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Aí vamos para o exemplo. O indivíduo, o médico. Por que o médico responde, no exemplo que eu dei, por omissão de socorro, artigo 135, e não responde por homicídio? Indivíduo, a polícia militar apresenta alguém doente, enfermo no hospital. O médico diz que não vai atender. Por que eu falei para vocês que ele responde pelo 135 e não pelo 121? Eu falei para vocês que se o indivíduo tem o dever legal ou assumiu de outra forma, o médico pode ser as duas situações. Dever legal, no concurso, por exemplo, ou um contrato com um plantão. Então, ele tem o dever de qualquer maneira. Se ele podia, não estava cheio lá o hospital como está agora, podia. Por que então que eu disse que ele responde pelo 135 e não
pelo 121, combinado com o 13, parágrafo 2º, alíneas A ou B. Por causa da terceira situação que eu comentei com vocês. Quais são as três? Podia, tem o dever, podia e resultado. Ele vai responder pelo 135 quando não tem resultado. Aí é genérico, responde por omissão de socorro. Se nesta apresentação feita pelo policial, na negativa de atendimento, sobrevier algum resultado, a hipótese que eu estou colocando aqui é morte, responde por homicídio. Sem resultado, 135. Com resultado, pelo resultado. No exemplo, homicídio. Por quê? Lembrando, parágrafo 2º, ele tem o dever, ou legal ou contratual, nesse caso, ele podia, não tinha nenhum empecilho que forçasse ele a não atender, e sobreveio o resultado. Então, com base ali na linha A ou B do parágrafo 2º, ele vai responder pelo resultado, que é a morte, homicídio. Entendido isso? Então, já vou fazer abrir uma outra janela rapidinho aqui. 135. Ali no final do 135, diz que se não conseguir, socorrer a pessoa, deixar de prestar socorro, na parte final do artigo 135, omissão de socorro, diz que deverá comunicar à autoridade. Tem um exemplo que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul sobre isso. Uma dentista da região de Caxias do Sul, ali, trabalhava numa cidade pequena, e ela desapareceu. Daí ela foi encontrado o corpo dela às margens de uma rodovia que ela trafegava em meio ao mato. Aí se descobriu, a pessoa ela mesma se apresentou, que narrou a história, um cidadão ia passando pelo asfalto e viu um caminhão parado na beira do asfalto, viu um carro parado na beira do asfalto, que é o da médica, e uma pessoa forte, com uma enorme chave de rodas, com a mão para cima, como se fosse agredir uma mulher. Era um caminhoneiro agredindo a mulher, ele matou a mulher. Bom, por que esse indivíduo, essa pessoa que narrou essa história, não foi punido pela omissão de socorro? Primeiro, ele não podia fazer nada ali, porque provavelmente ele iria morrer também, a possibilidade, ele não era obrigado, Ele pode tirar a conduta ali podia, ele teria risco à sua vida. Mas, como ele não interveio, ele realizou uma ligação para a Brigada Militar. Porém, essa ligação caiu em outra cidade, e não naqueles estados. Só que o policial militar que atendeu disse que comunicaria ao quartel lá da cidade que eles estavam. Se ocorreu ou não ocorreu, essa ligação eu não sei, mas isso eximiu o sujeito que assistiu, ou quase assistiu ao homicídio contra a dentista. Ele não respondeu pelo 135, porque ele tomou a atitude que qualquer um de nós tem que tomar. Tá bem? Posso ir adiante? Eu vou consertar aquela tela ali para vocês. Eu não sei por que sumiu um slide. Tinha que estar aqui. Mas eu vou acertar essa tela aqui. Essa última parte aqui tinha que ter mais um slide. Vamos, então, para o crime formal de mera conduta ou material. Isso eu já expliquei para vocês, então eu vou fazer a explicação um pouquinho mais rápido. Qualquer coisa me pergunta. Quando que o crime é formal, quando que o crime é material e quando que o crime é de mera conduta? Vamos começar aqui pelo material, que é a maioria. Então, a maioria dos crimes. O material, ele necessita de um resultado natural no tipo para consumar. Então, matar alguém. O verbo é matar alguém, uma pessoa. Matar significa que vai ter uma mudança naturalística. O resultado naturalístico vai existir. Ou seja, quando mata, alguém morre. Então, está descrito no tipo penal, matar alguém. No momento que matar alguém, consumou. E há uma mudança naturalística. Existia uma pessoa, agora existe um corpo.
155, subtrair. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, furto. Quando subtraiu a coisa alheia, houve uma mudança natural, há um resultado naturalístico, uma mudança natural. Qual é essa mudança? A inversão da posse. Alguém subtrai, o A tinha um produto, agora esse produto está com o B. É uma inversão da posse. Isso é o resultado natural do crime de furto. Então, os crimes materiais pressupõem a existência de uma conduta, matar alguém, e de um resultado, matar é alguém ficar morto. Subtrair é inverter a posse. Além de prever no tipo a conduta e o resultado, precisa que esse resultado ocorra para consumar. Se não matar, não consumou o delito, fica na tentativa. Se só tentar subtrair, obviamente não consumou, fica na tentativa de furto. Crime material, então, necessita, para consumar, que ocorra esse resultado natural da conduta realizada pelo agente. Vamos para cá, crime formal. O crime formal também descreve a conduta e o resultado no tipo penal. Porém, não é necessário para consumar que ocorra o resultado. Descreve na conduta o resultado, descreve no tipo penal a conduta e o resultado, mas não é necessário esse resultado para consumar. Vamos ver dois exemplos aqui, artigo 159 e 316. Sequestrar, 159, pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Então, o verbo é sequestrar. Sequestrar quer dizer o quê? Tirar a liberdade, ou seja, sequestrou, tirou a liberdade para obter vantagem. Bom, mas no momento que sequestrou, tirou a liberdade, se vai obter a vantagem ou não, não interessa. Consumou. A conduta é sequestrar, tirar a liberdade. O resultado é obter a vantagem, como condição de resgate. Mas como é um crime formal, o que interessa é esse momento aqui, o momento da conduta. Sequestrou, consumou. Se vai ter o resultado, que é receber a vantagem, não vem ao caso. O 316 é a mesma coisa, só muda o verbo. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, quem exige, quer a vantagem. Se eu exigir uma vantagem, eu quero essa vantagem. A conduta é exigir, o resultado é a vantagem. Para consumar esse crime, como é um crime formal, eu não preciso da vantagem. Só a exigência. Exigiu, consumou. Isso nós falamos na primeira aula. Vocês lembram ou ainda tem dúvida? Conseguiram entender? Bom, uma situação. Nestes crimes formais, caso o resultado ocorra também, para a consumação do delito, nada interessa. Mas ele tem uma situação peculiar. Ele é chamado de crime exaurido. Os crimes formais, quando o resultado sobrevém, são chamados de crimes exauridos. E para que serve isso? Simplesmente para o juiz aumentar a pena do sujeito. Então, quando o juiz fizer a dosimetria da pena, se o resultado ocorreu no crime formal, o juiz pode aumentar alguns meses a pena. Chamados crimes exauridos. Ok? Posso ir adiante? Então, nós vimos o material formal e o sobrou de mera conduta. Também nós conversamos lá na outra aula. De mera conduta são aqueles que há uma descrição apenas há uma conduta descrita, mas não há previsão de resultado. Então, por exemplo, invasão de domicílio, artigo 150 do Código Penal.
entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Então, a ação, a conduta é entrar ou permanecer, mas não fala em nenhum resultado. Entrar e permanecer para furtar, para roubar, para matar, não fala. Ingressar e permanecer. Então, é um crime de mera conduta, não prevê resultado no tipo penal. Então, a gente chama de resultado jurídico para poder punir. Então, nós vimos crime material, no tipo penal, a conduta e resultado. Preciso do resultado para consumar. Homicídio, furto, roubo, estelionato. Tem o crime formal, que prevê no tipo penal conduta e resultado. Para consumar, eu só preciso da conduta. Se sobrevier o resultado, eu tenho chamado crime exaurido, que somente serve para aumentar a pena, lá na dosimetria da pena. E, por fim, eu tenho o crime de mera conduta, que só prevê a ação, só prevê a conduta no tipo penal, não prevê resultado. O resultado é jurídico. Exemplo, o artigo 150 do Código Penal. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, não entenderam? Está muito rápido? Vá para aí, adiante. Não, tá tranquilo, professor. Então, vamos adiante. Crime de dano e crime de perigo. Crime de dano, pessoal, é aquele que realmente tem uma lesão ao bem jurídico. Lesão corporal, furto, homicídio, estelionato, ou seja, o bem jurídico sofre uma lesão. Esse é o ideal do direito penal. Mas nós temos condutas, muitas, como crime de perigo. Porte de arma. Pergunto para vocês, qual é o bem jurídico que é lesionado no porte de arma? O que o porte de arma lesiona? Fere alguém? Não, né? Então é um crime de perigo. O indivíduo que porta uma arma ilegalmente, e pode ocorrer que ele venha a lesionar algum bem jurídico. Pode ser que sim, pode ser que não. Então é um crime de perigo. Dirigir embriagado, qual é o dano efetivo a um bem jurídico? Nenhum. Pode ser que exista no futuro. Por isso é um perigo de praticar um dano a um bem jurídico. Se não tem perguntas, vou indo. Crimes unissubjetivos e plurissubjetivos. Guardem bem, subjetivo tem a ver com pessoa. Sempre, qualquer instituto de direito que falar de subjetivo, saibam que tem alguma ligação com a pessoa. Então, crimes unissubjetivos, quer dizer, uma pessoa. Pode ser, olha a palavra aqui, ó, pode ser praticado por uma só pessoa. A maioria dos crimes. 121, matar alguém. 213, estupro. Agora, os plurissubjetivos, mais de uma pessoa. Plural, mais de uma pessoa. Somente pode ser praticado por mais de uma pessoa. Por exemplo, 288 ou 137 que nós vimos hoje. Tem que ter 3 pessoas ou mais. Organização criminosa. O tipo penal do artigo 288, quem é que pode ler para mim aí o 288? Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Reclusão de 1 a 3 anos. Ok. Viram? Associar-se 3 ou mais pessoas. Então, esse é um crime plurissubjetivo. Somente pode ser praticado por mais de uma pessoa. Nesse caso, 3 ou mais. Rixa também tem que ser 3 ou mais. Esse é o crime chamado de crime de concurso necessário. Concurso é concurso, mais de uma pessoa. É obrigatório. O crime unissubjetivo também pode ser chamado de concurso eventual. Eventualmente, pode ser praticado por mais de uma pessoa, mas ele exige que um pode praticar o crime. Concurso necessário. Crime complexo e crime simples. O crime complexo eu tenho um tipo penal,
e ele envolve mais de um bem jurídico. Por exemplo, no roubo, quais são os 2 bens jurídicos que eu tenho? Eu tenho patrimônio no furto e integridade física na ameaça. Que o artigo 157 diz assim: subtrair com violência coisa alheia móvel. Então, subtrair é o furto que está lá no crime de roubo. E com violência ou grave ameaça é a ameaça ou a integridade física. Então, é um crime complexo porque eu tenho aqui 2 bens jurídicos no crime de roubo. Por isso é um crime complexo. Eu tenho patrimônio e eu tenho integridade física. Crime simples é formado por um único tipo penal, como no homicídio, no furto, um único bem jurídico no tipo penal. 121, matar alguém, vida. Furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, patrimônio. Estou indo adiante, qualquer coisa me pergunta. Ô, professor. Pode falar. Volta só um pouquinho ali para me ver só o tamanho da bobagem que eu fiz lá na número 1 do TDE. Eu botei que seria crime simples, e aí eu puxei o artigo 129, porque ele fala em ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Esse aí é na questão 1. Da questão 1, é. Tá. Aí a questão 1, na realidade, é rixa. Isso. Porque eu não tenho como individualizar a conduta, eu não sei quem agrediu as vítimas. Como eu não sei, aí eu preciso colocar na rixa. Na realidade, o crime seria de lesão corporal, como colocou. Mas como não tem identificação da vítima, vai para a rixa. Então, o problema é que tem muitas pessoas, então. Isso, se fosse 2 pessoas, poderia? Se fosse 2, sim, porque aí eu saberia quem lesionou. Se o A está lesionado, foram 2 pessoas, só pode ser o B. E daí pode ser crime simples, e o artigo 129? Aí é 129, mas não é exatamente vinculado a essa classificação aqui. Essa classificação aqui, ela fala quando tem um ou mais bens jurídicos no mesmo tipo penal. Lá no caso do 129, se tu quiser enquadrar aqui, dá crime simples, poderia ser. Ele só tem o bem jurídico, a integridade física. Aí, se for essa a tua pergunta, tá ok. Sim. Mas eu errei porque eram mais pessoas. Tá, entendi, professor. Perfeito. Mas o principal não é porque é mais pessoas. O principal é porque não se consegue identificar quem é o autor e eu não posso punir se eu não sei quem é o autor. Por isso que eu não posso atribuir lesão corporal a ninguém. Não sei quem é o autor. Aham. Ok. Crime progressivo e progressão criminosa. Crime progressivo. Quando eu pratico um crime, pode ser que tenha necessariamente a passagem por outro crime. Então, eu quero o homicídio. Obrigatoriamente, para mim praticar um homicídio, tem que ter lesão. Então, eu tenho um crime progressivo. E a progressão criminosa é quando há uma evolução na vontade do agente. No crime progressivo, a vontade era homicídio. Mas, para matar, tem que ter lesão. Na progressão criminosa, é esta vontade que muda. Então, o indivíduo tinha como vontade inicial lesionar. E aí ele começa a lesionar. Dá um pranchaço de facão lá no vizinho que está incomodando. Só que aí ele dá um segundo pranchaço e ele muda a sua vontade. Passa de lesão para matar. Então, isso é uma progressão criminosa. O crime 1 era lesão. E ele progride, a intenção dele muda durante o intercrimes, durante a execução do crime, para um segundo delito, que era o homicídio. Enquanto que no crime progressivo é a necessária passagem, o necessário caminho para se chegar ao crime que eu quero. Entendido esse? Posso ir adiante? Sim, professor. Crime unissubjetivo e crime plurissubjetivo. Aqui está errado. Vamos lá. Não confundam com isso aqui, ó. Unissubjetivo e plurissubjetivo, então esse aqui é unissubjetivo
subsistente, tá, pessoal? Tem que trocar aqui, ó. Subsistente. Tem mais um errinho aqui. Esse crime unissubsistente tem a ver com a consumação. Ou seja, o crime subsistente, uni é um. Subsistente tem a ver com o número de atos que se pode praticar na execução de um delito. Então, uni é um, subsistente, o número de atos que se pode praticar para executar um delito. O crime unissubsistente se consuma com a prática de um único ato. Por exemplo, a ameaça. Se eu disser, vou te matar, consumou. Então, esse é um crime unissubsistente. O desacato. Se eu desacatar um servidor público, né, ofendê-lo, tu é isso ou aquilo, consumou. É um ato consuma. Não tem como fracionar a conduta. Num homicídio, por exemplo, tem como fracionar. Eu atiro uma vez, 2 vezes, eu dou uma facada, dou 2. Tanto é verdade que eu tenho como fracionar a conduta que eu posso iniciar a execução de um homicídio e não conseguir executar, consumar. Aí fica na tentativa. No caso dos crimes unissubsistentes, não tem tentativa. A ameaça e o desacato, por exemplo, é um ato. Desacatou, xingou lá o servidor, em razão do cargo, consumou. Não tem como tentar desacatar. Ameaça. Ameaçou ou disse, vou te matar. Consumou. Não existe tentativa, então, de crime unissubsistente. Nos plurissubsistentes, sim. Por quê? Porque há a possibilidade de fracionar a conduta. Furto, por exemplo. Furto qualificado por destruição, rompimento de obstáculo. Traduzindo, eu derrubo a porta de uma casa para subtrair eletrodomésticos ou joias, seja o que for. Então, primeiro eu tenho que entrar na casa, eu tenho que arrombar a porta, eu tenho que pegar esses objetos, eu tenho que carregar esses objetos. Há um fracionamento da conduta. Durante uma destas frações, eu posso ser flagrado. Quando eu estou saindo da porta, eu entrei no pátio, eu derrubei a porta, eu saquei os objetos. Quando eu estou saindo na porta, eu sou flagrado. Isso aqui é um crime de tentativa, porque houve um fracionamento da conduta e eu não consegui consumar. Não confundam com esse daqui. Unissubjetivo e plurissubjetivo. Subjetivo tem a ver com pessoa. Uma pessoa pode praticar. Ou é necessário mais de uma pessoa para praticar. O uni e o plurissubsistente tem a ver com o fracionamento da conduta e aí permitem ou não o crime tentado. O unissubsistente não permite e o plurissubsistente, como fraciona, permite a tentativa. Entenderam isso? Eu quero fazer uma observação. Vocês podem ler um dia, há alguns autores que defendem que o crime de ameaça pode haver tentativa, mesmo sendo um crime unissubsistente. Então, o Nelson Hungria, por exemplo, ele diz que alguém pode escrever uma carta, o A pode escrever uma carta para o B, ameaçando de morte. Porém, esta carta é interceptada antes de chegar no B. E aí o B é processado, o A é processado pela ameaça ao B. O Nelson Hungria sustenta essa possibilidade. Então, vocês podem se deparar por aí com alguns autores que dizem que alguns crimes unissubsistentes, como o de ameaça, poderia haver um fracionamento da conduta e uma tentativa. Mas é a minoria que defende isso. A maioria defende o oposto, que não há como ter ameaça tentada, desacato tentado, etc. Injúria é a mesma coisa. Injuriou alguém, ofendeu alguém, seja por injúria racial ou outro tipo de injúria, ofender a dignidade da pessoa, falou, consumou. Mas com essa ideia do Nelson Hungria, poderia ter tentativa realmente. Mandou a carta ofendendo alguém. Aí a carta é interceptada antes. Não é? Alguns defendem, mas a maioria não concorda com essa tese. Tá bem? Posso ir adiante?
Vamos lá. Crime de forma livre e de forma vinculada. Aí, peço que alguém logo em seguida leia para mim o artigo 284. O de forma livre é aquele crime que pode ser praticado por qualquer modo. Por exemplo, a maioria dos crimes são assim: homicídio, furto, estupro, lesionar, estelionato, pode ser praticado de qualquer forma. Homicídio, facada, paulada, tiro, furto, tem 1000 maneiras de se conseguir subtrair alguma coisa de alguém sem essa pessoa notar. O estupro, agora, principalmente agora que não existe mais o ato obsceno, pode ser praticado de inúmeras maneiras. Mas existe poucos crimes no Código Penal que exigem uma forma para que ele se consuma. Por isso a gente chama de crime de forma vinculada. Aí quem está com o Código Penal aí para mim, lê o artigo 284, inciso 1, 2 e 3. Exercer o curandeirismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos. Tá. Foi a Deise que leu? Sim. Então, falaste aí o 1, o 2 e o 3. 3 incisos, né, que são as 3 formas de exercer o curandeirismo. Isso que tu leste, né? Sim. Então, esta é as únicas formas de praticar o crime de curandeirismo, conforme a Deise leu, lá no inciso 1, 2 e 3. Então, a única maneira é esta forma. Por isso, é um crime de forma vinculada ao que está escrito no Código Penal, no tipo penal. Outras classificações aqui, diversas, né? Crime habitual é aquele crime que existe uma prática reiterada. O curandeirismo seria um caso. O exercício ilegal da medicina é aquele indivíduo que, por diversas vezes, exerce ilegalmente a medicina. Por que que o nome é crime habitual? E por que que exige uma reiteração de conduta? Porque se praticar uma vez não é crime. Então, alguém que exerce a medicina ilegalmente. Aqui em Cachoeira tem uma pessoa que pratica, não estou dizendo, ele não comete esse crime porque o tribunal se posicionou, mas ele pratica condutas semelhantes. Ele pratica reiteradamente, ele já foi processado por exercício ilegal da medicina, que é o atual deputado federal, Marlon Santos. Ele pratica uma conduta reiteradamente, que os médicos tentavam enquadrá-la como exercício ilegal da medicina, que todos os sábados ele atendia. Isso é um crime habitual. No caso dele, foi considerado que não é crime, mas alguém exerce ilegalmente a medicina, tem que praticar mais de uma vez para consumar. Entenderam esse? Crimes vagos. Não tem sujeito passivo determinado. Por exemplo, no homicídio é o morto, no furto é o dono do patrimônio que foi subtraído, que teve a posse invertida. Um exemplo, tem a perturbação de cerimônia funeral. Então, está tendo a cerimônia funeral, alguém lá perturbando. Não tem um sujeito passivo definido. O Estado sempre é sujeito passivo, lembrem disso, mas não tem um sujeito passivo direto. Os crimes remetidos. Os crimes remetidos, o tipo remete a outro tipo penal. O artigo 304 do Código Penal, ele remete lá a diversos tipos penais. Vou ver aqui rapidinho. 304. 304 ou 204? 204. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere os artigos 297 a 302. Então, isso é um crime remetido. Crimes condicionados dependem do advento de uma condição. Exemplo, crime tributário exige o lançamento tributário. O artigo 122 do Código Penal, apesar da alteração, eu estava dando uma olhada, ele continua sendo um crime condicionado. Querem ver aqui, instigação ao suicídio. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação
ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do 129, que é a lesão, né? Pena de reclusão de 1 a 3 anos. Isso aqui é um crime condicionado, ele tem essa condição. Para consumar o delito de automutilação ou tentativa de suicídio, né? Alguém instiga para consumar o delito de instigação da automutilação ou da tentativa, exige, então, que haja, no mínimo, lesão corporal grave ou gravíssima, ou a morte, claro. Isso é um crime condicionado também ao resultado. E crime de atentado é aquele crime, são raríssimos, que equipara a tentativa à consumação. O artigo 352 do Código Penal é um exemplo, né? Ele diz que, vamos ler aqui, evadir-se ou tentar evadir-se, ou tentar evadir-se, o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra as pessoas. A pena é a mesma, evadir-se ou tentar evadir-se, pena de 3 meses a 1 ano. Por isso que é um crime de atentado. A regra é, os crimes que estão no Código Penal são consumados. Matar alguém, pena de reclusão, 6 a 20. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena reclusão de 1 a 4. Então, são crimes que têm a pena para o caso de consumação. A exceção é o crime de atentado, artigo 352 do Código Penal. Perguntas, pessoal? Tá tranquilo? Conseguiram entender essa classificação aí? Então, nós iremos adiante mais um pouquinho. Vamos abrir o outro slide. Vamos tocar mais uns 15 minutos até 8h30. Vou fazer uma introdução à teoria do delito agora. Passadas estas questões iniciais que nós precisávamos saber, né, culminando com essa classificação dos crimes, vamos agora sim entrar na teoria do delito. A partir de hoje, provavelmente a penúltima aula, nós estudaremos o conceito analítico de crime, né, fato típico, antijurídico e culpável, teoria finalista da ação. Então, a partir de hoje, nós veremos isso. Então, eu vou começar aqui com a conduta, que é o mais extenso, vou fazer uma apresentação geral, e aí na próxima semana a gente termina essa parte do fato típico. Talvez nós levemos até 3 aulas para estudar o fato típico. Ele é o maior, mais prolixo, né, que tem mais conteúdo. O fato típico, então, existe em 2 situações: fato típico doloso e culposo. Se o fato típico for doloso, ele tem esses 4 elementos aqui. Lembrem que eu estou falando disso aqui, ó. O crime é igual a um fato típico, antijurídico e culpável. A partir de hoje, nós veremos esse esquema aqui da teoria do delito. Hoje nós iniciamos aqui, fato típico. Se o fato típico for doloso, ele tem esses 4 elementos: conduta, matar, por exemplo; resultado, a morte; nexo causal, que liga o autor ao resultado. O autor ao resultado.
ou o sujeito ativo ou o sujeito passivo, como que é. E o último elemento, a tipicidade. Agora, se o crime for culposo, o fato típico for culposo, nós temos mais elementos. Conduta, que tem que ser voluntária, culposa, claro, né? Resultado é involuntário, eu não queria o resultado, e nem assumi o risco de produzi-lo. Nexo causal, que liga quem praticou o crime, né, ao resultado. Tipicidade, que é a subsunção do fato à norma. A quebra de um dever de cuidado, aquele dever que nós aprendemos com o passar da nossa vida. Nós sabemos o que podemos fazer e o que não podemos fazer, nós temos essa ideia. Então, se eu quebrar esse dever de cuidado que todo homem médio, são mentalmente, sabe, vai ser por imprudência, negligência ou imperícia. A quebra do dever de cuidado. E, além disso, a previsibilidade objetiva do resultado. Alguns chamam de previsão do resultado, outros de previsibilidade. Quando eu falo em previsibilidade, a ideia é que seja menos que previsão. Previsibilidade seja algo menor do que a previsão. A previsão tem mais chance de ver, de notar, de sentir. E a previsibilidade, menos chance de entender que vai ocorrer um resultado. Então, esses são os elementos que nós vamos estudar. Nós vamos estudar esses 4 e depois, quando nós estudarmos o crime culposo, esses 2 aqui. Os 2 últimos aqui. Bom, então aqui está um esquema bem geral, nós vamos preenchê-lo mais ainda, do fato típico antijurídico culpado, conceito analítico do crime para a teoria finalista. Aqui é um esqueleto apenas, nós temos que preencher tudo isso aqui. Fato típico, então, nós estudaremos a conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E ainda tem aqueles outros 2, se for culposo. Na antijuridicidade, nós estudaremos estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. E na culpabilidade, nós estudaremos a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de condutas diversas. Até aqui, ok? Ou querem fazer alguma pergunta? Não, tá tranquilo, professor. Tô preocupado só com a P1, com esse monte de coisa para lembrar aí depois. Pois é, não, fica tranquilo. A gente vai pensar em alguma coisa tranquila para a P1. Não, vamos... A ideia é que vocês aprendam. Se aprender, tudo vai dar certo. Não esquente a cabeça. Então, a conduta. Vamos iniciar aqui na conduta. Não vai dar para a gente ir muito adiante. E aí, a gente continua na próxima aula. A conduta, fazer essa produção aqui, a gente para por aqui. A conduta tem que ser uma ação humana. Então, não é possível a existência de conduta que seja de interesse do direito penal praticada por um ser humano, por um animal. Tem que ser um ser humano. Já existiu no passado julgamentos e condenações, inclusive com pena de morte, a elefante, a galo, a outros animais, cachorro, certo? Obviamente que isso está fora de cogitação, né? Então, a conduta para o direito penal que interessa é a de um ser humano. Ela tem que ser consciente e voluntária e dirigida a uma finalidade que é a teoria finalista da ação. Bom, então, se não for humana, já não tem crime. Um cachorro mordeu lá o sujeito. Isso é um crime que é responsável é o proprietário do animal. Porque o animal foi apenas um instrumento. Quem tem um animal tem que ter o zelo. Professor, quando tu fala que a conduta humana consciente e voluntária, ela é meramente subjetiva, ela não é objetiva. Consciente e voluntária, tu tá pensando naquilo que tu vai fazer. Isso. Tu tá pensando que tu vai fazer algo errado. Tu arquitetou isso na tua mente. Isso aí. Ok, obrigada. Então, essa conduta, além de humana, tem que ser consciente,
né? E nós veremos alguns casos na próxima aula de quando não há consciência da conduta, por exemplo, sonambulismo. Sonambulismo já tem jurisprudência dizendo que não é uma conduta consciente. Nós veremos um exemplo de uma doença, sexemia, acho que é o nome, que ocorreu fora do Brasil, e o indivíduo foi absolvido, né? Nós veremos também esse exemplo. Involuntária, não estou sendo obrigado, eu faço porque eu quero essa conduta. Eu pratico, então, como ser humano, uma conduta que eu entendo que eu estou fazendo, que eu tenho a representação no meu cérebro, consciente, sei o que estou fazendo, e voluntária porque ninguém me obriga. Bom, o crime pode, nós já vimos hoje, pode ser praticado por ação ou omissão. O comportamento, eu acabei de falar que tem que ser humano, mas nós temos lá a questão da pessoa jurídica nos crimes ambientais, acho que é a lei 9.507, acho que essa não tem enganado, dos crimes ambientais. Lá nos crimes ambientais é a única exceção a possibilidade da conduta penal da pessoa jurídica. Nos crimes ambientais pode haver punição civil, penal e administrativa. Como? Vamos colocar a empresa na cadeia? Não, mas tem um artigo lá que fala quais são as penas consideradas criminais, penais, para uma pessoa jurídica. Vai até lá o fechamento e encerramento das atividades. Então, a previsão de 3 punições para os crimes ambientais. E a pessoa jurídica pode sofrer essas 3 sanções: penal, civil e administrativa. Bom, existe então na conduta 2 fenômenos que vocês mesmos já anteviram me falar. Um deles é o da representação. Eu represento no meu cérebro, que é a consciência, consciente da ação. Então, eu represento no meu cérebro. Isso é o fenômeno intelectual, é eu saber, consciência. É a representação do que está ocorrendo, a representação no meu cérebro do que eu vou fazer. E o outro fenômeno está ligado à vontade, que é o que gera o comportamento, que é o que nós chamamos de fenômeno físico. Então, eu tenho uma representação do meu intelecto, e essa representação eu a complemento com uma força física que está ligada à minha vontade de realizar. Eu sei o que estou fazendo, represento, e tenho vontade de realizar, e realizo. Eu tenho esses 2 fenômenos na conduta. Se faltar um deles, a ausência de conduta. E nós veremos aí na próxima aula diversos exemplos e situações onde falta ou fenômeno intelectual ou fenômeno físico na ação humana, na conduta. Alguma questão, pessoal? Alguma pergunta? A gente já está chegando em 8h30, né? Acho que é um bom período de aula. Agora tem um TDE lá para vocês. A gente pode comentar um pouquinho do TDE, então, da última aula. São 2 perguntas, né? A primeira a gente já falou, o Alceu está em dúvida ainda, Alceu, da primeira, quer mais uma explicação? Não, professor, tranquilo. Eu entendi agora ali a questão do... Eu não tinha achado era como encaixar a função de ter mais pessoas envolvidas. Sim. E aí agora a função do rixa lá daí ficou clara. Tá. Como eu disse para vocês, não se preocupem em acertar ou errar, até porque vocês nem sabem o que é uma rixa, estão fazendo a teoria geral do crime, e sei lá, nos crimes em espécie. Mas não é essa a intenção, não é acertar ou errar. A intenção é procurar, pesquisar, porque aí a gente aprende. Então, se errar ou acertar, interessa é o feedback depois. Interessa a vontade e o esforço. E a 2, então, é do policial, né? É isso? É um policial que nega prestar socorro à sua ex-namorada, o que é imperdoável, né, professor? Moralmente falando também. Não sei, tenho dúvidas. E ela, agora não me recordo, estou sofrendo de Alzheimer, mas acredito que foi uma tentativa, o crime era uma tentativa de estupro. Acho que era mais ou menos. E eles. Como? Eu tenho ela aberta aqui, Deise, ó. Por favor, por favor. Isso, eu leio ali para nós, ó. A pergunta 2 é o seguinte: Pedro, policial militar, em seu horário de trabalho, passa por determinada rua
onde se depara com a ocorrência de um estupro. Como conhecia a mulher, sua ex-namorada, a qual terminou o relacionamento, abre parênteses, com o policial, não cumpre seu dever. Tá, ok. Esse é o fato. Tá. E aí tem que ver pelo que ele vai responder por isso, né? Então vamos lá. Artigo 13, parágrafo 2º. Parágrafo 2º diz que ele tem o dever, o policial militar, vocês me identificaram na nossa conversa, que ele tem o dever, né? Analisando a situação, ele está de serviço, está armado, ele podia intervir sem colocar a sua vida em risco, em tese? Sim, né? Sim. Sim. Então, se ocorrer o resultado estupro, conforme a teoria do artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, dever legal, podendo realizar a conduta sem colocar a sua vida em risco, ocorrendo o resultado, ele responde pelo resultado. O resultado é estupro. O policial militar, nesse caso, vai responder pelo artigo 213 do Código Penal. É um monte de coisa, mas é bem tranquilo, né? Depois que a gente pega os exemplos. Parece que de início é muito difícil, mas na realidade é bem tranquilo. Teve um caso aqui no Rio Grande do Sul que não colou. Teoricamente eu achei até bem plausível, mas eu achei muito forçado na prática. Talvez vocês lembrem, em Porto Alegre, 2 homens e uma mulher, eles receberam uma comissão, não lembro qual a profissão deles, mas receberam uma comissão bem substancial. Aí eles foram para um bar após o expediente e ingeriram muita bebida alcoólica. As câmeras mostraram, assim, os 2 homens sentados, a mesa cheia de garrafas, a mulher dançava ali ao redor da mesa, e a mulher saiu de carro, embriagada, e ela bateu em outro carro no sinal fechado. Claro que ela vinha em alta velocidade e matou a pessoa. Ela foi presa, etc. Aí a autoridade policial da região metropolitana ali enquadrou os outros 2 como partícipes do crime. Porque se eles não estavam juntos, eles permaneceram no bar, não dirigiram embriagados, pelo menos nesse fato que eu estou narrando. Foi alegado pela autoridade policial que poderia haver enquadramento na linha C. De outra maneira, criou a situação. O que diz? Alguém tem aberto o Código Penal na linha C? 13, parágrafo 2º da linha C. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado? Isso, a linha C. É B. Não, e a C? É culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Deixa eu ver, tem uma coisa que não está batendo. Parágrafo 2º, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A linha C aqui, ó. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. O que a autoridade policial diz? Que com o comportamento anterior dos 2 colegas, eles criaram essa possibilidade do resultado. Vamos repetir aqui a leitura. Com seu comportamento anterior, qual foi? Ingerir muita bebida alcoólica, junto com a menina. Criou o risco da ocorrência do resultado. Então, o delegado quis dizer que os 2, bebendo com ela, criaram, de alguma maneira, esse risco de produzir esse homicídio. Olhando aí a linha C, até que tem alguma semelhança, mas na realidade é algo não cabe, né? É muito forte. O Ministério Público não denunciou, o juiz também, obviamente, o Ministério Público não denunciou, o Judiciário não recebeu. Até aqui não tinha denúncia, porque é muito pesado. Eles não criaram o risco, ela criou para ela o risco. Eles não dirigiram, certo? Mas é um exemplo, né, para pensar. Né? E, na realidade, de alguma maneira, eles contribuíram realmente para essa situação. Mas agora dizer que eles criaram o risco do resultado de morte foge um pouquinho, né, da linha causal, né, causal.
Certo, pessoal? Alguma pergunta? Nada? Então, vou me despedir de vocês aí, desejando uma boa semana, cuidado aí com a Covid, né? Essa situação dramática, e aproveite os últimos dias de verão aí para aproveitar aí a praia de Torres. Aqui nós não podemos aproveitar a praia. Então, boa noite a todos aí. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite, obrigado. Boa noite.